Olá, meus amigos, desejo a você, nesta manhã, um bom dia e que a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, venha trazer ao teu coração a força que você necessita para mais um dia de vida. Convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 43 ao verso 45, onde diz a palavra do Senhor: E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Aqui nós temos algo que aconteceu durante o ministério de Jesus Cristo. Vemos aqui uma multidão impactados. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Diante deste quadro, e Jesus disse como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, ele diz aos seus discípulos: está vivendo um momento de glória, de exaltação, de glorificação, mas ele antecipa e ele fala de um momento que está para acontecer. E ele diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. E aqui nós precisamos entender o plano, o projeto de Deus, aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo, aquilo que Deus planejou antes que todas as coisas viessem à existência. E eu chamo a tua atenção para esta palavra: o Filho do Homem está para ser entregue. Quem entrega a quem e para quê? E para quem? Para que propósito isto vai acontecer? Muitas vezes pensamos, e a semelhança dos discípulos que não entenderam isso, porque isso estava encoberto e eles não compreendiam, e eles temiam interrogar sobre esse assunto. Ainda hoje pessoas estão sem entendimento. Muitos ainda colocam a culpa em uma pessoa, na pessoa de Judas Iscariotes, com que Judas foi o responsável, foi Judas quem entregou Jesus na mão das autoridades para que ele fosse julgado, condenado e fosse crucificado. O Filho do Homem está para ser entregue. A entrega é voluntária, a entrega é espontânea. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o Pai que deu, foi o Pai que entregou, foi o Pai que entregou o seu Filho na mão dos homens, na mão das autoridades, e fez com um propósito. Ele veio para morrer, para dar a sua vida em resgate de muitos. Não foi Judas quem entregou Jesus, mas foi o Pai. Foi Jesus que se entregou voluntariamente, espontaneamente. Os discípulos não entenderam, não compreenderam o plano e o propósito de Deus. Alguns momentos antes de ser preso, Pedro faz uso da espada
Em outro momento ele diz que isso de maneira nenhuma aconteceria. E Jesus disse: se eu quisesse, se fosse a minha vontade, eu rogaria ao Pai e ele enviaria um exército de anjos e me livraria deste momento. Mas foi para isso que ele veio. Ele não veio para ser resgatado, para ser liberto. Não, ele veio com um propósito. Deus deu seu Filho. Jesus foi entregue pelo Pai. E ele foi entregue na mão dos homens. O homem cumpre esse propósito. O motivo do homem foi outro. Foi ciúmes, foi inveja, foi o poder político, foi o poder da religião, movido nesse propósito, e destruíram, julgaram, condenaram e crucificaram Jesus. Mas não podemos deixar de entender que tudo isso aconteceu por vontade de Deus, porque esse foi o projeto, esse foi o plano dele, e esse plano aconteceu como ele planejou. Quem entregou? O Pai. Entregou quem? O seu próprio Filho. Entregou para quem? Entregou por nós. Entregou nas nossas mãos, para que ele fosse condenado, que ele morresse na cruz e a nossa dívida fosse paga. Ainda muitos não compreendem. Para muitos, esta verdade ainda está encoberta. Muitos ainda lamentam a morte de Jesus. Mas o justo morreu pelo pecador. A morte era a nossa morte, mas ele decidiu morrer em nosso lugar. Esse é o plano de Deus. Nós somos gratos a Deus porque ele deu seu Filho para que nós crescemos nele e para que nós tenhamos vida e vida eterna. O plano de Deus se cumpriu e você precisa receber, crer nesse plano e confiar em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Deus te abençoe, tenha um bom dia. É a minha oração, é o meu desejo em nome de Jesus.